Boa tarde. Meu nome é Nayan, estou representando a R3 aqui. Eu acho que o sabor que eu vou dar para esse pitch deve ser a pergunta quem é R3, corda, mas eu prefiro direcionar para mostrar o que realmente essa tecnologia, ou a nossa tecnologia, está transformando não só empresas, e a moral da história é que são mercados, são indústrias por completo. Tá? Então, vou precisar explicar um pouco, mas eu não quero, a minha provocação aqui é quais são os sabores dessa transformação, quais são os elementos dessa transformação. Tá? A gente vai ter tempo de falar tecnicamente depois, mas o principal é isso. Qual é a crença por trás, ou por que surgiu? Então, vou dar um panorama para a gente chegar no propósito da R3. Então, o desafio que a gente enxergou, então, não foi só tecnologia por tecnologia, mas existia um desafio para a indústria como um todo, que é a gente, para transacionar qualquer tipo de informação, não estou falando de valores monetários, aqui o pessoal está dando vários exemplos, mas transacionar com confiança, a gente teve que amadurecer processos. E no final, esses processos ficaram custosos, e muito grandes ou muito complicados. Complexos faz parte, os processos complexos, mas complicados não. Então, isso acabou levando a muitas partes terem que reconciliar as informações. Então, no final, a gente resume isso numa frase, o que eu vejo não é o que você vê. E a gente está falando de pares de indústria, a gente está falando de uma sequência de uma cadeia de valor, onde empresas diferentes precisam, em algum momento, ter que reconciliar o que elas achavam que tinham acordado. Imaginem, extrapolem em vários exemplos que vocês ouviram aqui. Se foi o do Hirata, falando na parte de seguros, ou alguns que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Então, qual que é a proposta? O que a R3 começou a vislumbrar? Será que a gente não consegue usar o blockchain ou esse tipo de tecnologia para transacionar, para fazer negócios de forma mais eficiente e mais? Se a gente não consegue criar outros modelos, já que a gente vai ter algumas camadas onde, se é uma rede, se são esses dados, se são essas regras de negócio, se são, em última instância, essa verdade que a gente vai compartilhar, será que a gente consegue ser mais eficiente? Será que a gente não consegue se transformar mais e melhor? Então, é essa visão que a R3, que ela começou como um laboratório de pesquisa, teve para reunir alguns bancos, algumas instituições financeiras globais e se perguntar, será que essa tecnologia que estava surgindo, que já existe há 10 anos com o Bitcoin, mas outras que surgiram ao longo do tempo, lá em 2005, será que a gente consegue usar essas tecnologias para fazer negócio? E aí, quando a gente fala de negócio, a gente está falando de um monte de coisa que está sendo comentada. Legislação, regras de privacidade, performance, etc, etc. E a gente, nesta época, em setembro de 2015, a gente seguiu a regra do bolo. Vamos estudar o que existe. Tá? Então, a gente agregou primeiro com esses 9, depois a gente evoluiu para mais de 42 bancos, que a gente chamou de membro, então era um laboratório, mas no final a gente começou a se caracterizar como consórcio, e a gente chegou a uma conclusão de que, por algumas características que foram faladas aqui, o Marcel até comentou, não vai servir para a gente transacionar melhor, para a gente entrar em acordo, para a gente entrar em consenso, se é porque a gente está compartilhando a informação, por mais que esteja encriptado, se é porque não é performático. E a R3 se viu na situação em que não só mais um consórcio, não só promover atores de mercado que em algum momento são inclusive concorrentes para criar uma solução. Então a gente se dispôs, depois de ter estudado Ethereum, depois de ter estudado Bitcoin, Open Blockchain e assim por diante, a desenvolver uma plataforma. E essa plataforma se chama Corda. Ela tem características específicas. O Marcel já poupou algum tempo da minha explicação, mas o ponto central é como a gente garante que empresas deste tamanho consigam ter soluções em nível corporativo que garantam tudo que está dentro da nossa legislação ou das legislações de N países, porque isso aqui é uma plataforma descentralizada. Tá? O Corda está disponível hoje, eu não vou entrar no mérito técnicos dela, mas ele é open source.
Então, você pode, a qualquer momento, corda.net, entrar lá e baixar. Como é open source, tem muito material, muitos vídeos explicando o que é, como funciona, qual é a característica de arquitetura. É utilizado uma linguagem conhecida. Então, a gente não inventou nenhuma nova linguagem, é em Java, Kotlin. Então, se você já é um bom Java, um desenvolvedor Java, você pode utilizar. Só que, mesmo assim, os nossos membros, que hoje a gente saiu de 42, a gente pulou para mais de 100 membros, inclusive reguladores e bancos centrais, necessitaram, tá bom, entendi, legal, características técnicas, mas eu ainda tenho requisitos não funcionais que eu preciso atender para colocar uma solução deste porte em produção. E aí eles desafiaram a gente com... Na verdade, todos os requisitos vieram desse grupo de empresas e a gente desenhou o Corda Enterprise. Então, tem duas versões, uma open source e uma enterprise, que o principal é apoio e features não funcionais para você ir para a produção. Colocar realmente empresas deste porte colocando uma aplicação em produção. Tá? Quem mais faz? Então, aqui é só uma foto de quem faz parte, que a gente chama de membro, mas no final a gente prefere falar de colaboração. Porque no final... Se você der uma olhada aqui, alguns brasileiros, inclusive o Bradesco, a Bolsa e o Banco Itaú, eles se dispuseram a sentar na mesma mesa e discutir como a gente resolve, como a gente consegue utilizar essa tecnologia de forma como ela é concebida, de forma descentralizada. Então, é uma mudança de que eu não vou fazer dentro de casa, que eu não vou fazer do meu jeito, a gente vai entrar num consenso, por mais irônico que seja, mas num consenso de como a gente vai mutualizar custo e como a gente realmente vai revolucionar, se transformar como indústria e não como empresa. Então aqui, querendo ou não, é tirar um pouco o ego de lado, falar como a gente realmente consegue deixar as coisas melhores para quem importa, que é o cliente final. O outro aspecto desse ecossistema é eles precisam de ajuda para implementar isso. Então, eles precisam de pessoas que entendam. E aí, eu que sou o diretor de parcerias da América Latina, sou o responsável de quais empresas estão dispostas ou sabem de corda. Se é aqui, se é lá fora, se é em todos os países da região. E a gente precisa de mais gente. A adoção disso daqui é um efeito em rede. Quanto mais gente utilizar, mais conhecimento vai gerar. Então, parceiros fazem parte desse elo, dessa cadeia onde você vai construir, você vai ajudar e você vai se complementar disso. Um exemplo aqui de um parceiro nosso é o Multiledgers, que a gente está juntos no Banco Central, no Lift. Então, ainda bem que eles me ajudam, porque eu sou só um. Se você quiser conversar também, procura o Pedro ou a Marcela para falar. Tá? Vamos tangibilizar um pouco isso daqui. Um exemplo de Trade Finance, importação e exportação. Primeiro, legal, processo. Eu posso oferecer vários produtos numa rede dessa, porque vão ter vários membros. Só que de onde surgiu isso? De onde surgiu essa iniciativa? Por que a gente vai sentar junto e conversar? Neste caso, foram esses membros ditos fundadores, mas eles precisam de alguém para viabilizar a tecnologia, desenvolver a aplicação que vai rodar em vários lugares, de forma descentralizada. Essa empresa chama TradeIX, é uma empresa de software que está implementando a solução. Então, você tem alguns elementos para você garantir essa transformação. Pares de indústria, concorrentes, uma cadeia vertical e alguém para entregar isso. Por que entregar isso? E aí, tem a aplicação que funciona, de votação, etc., mas o mundo de negócios que é complexo, não complicado, a gente não deveria ser mais fácil, as empresas já têm os sistemas delas, elas precisam se integrar. Eu tenho um Dynamics, eu tenho um SAP, eu tenho um Oracle, eu tenho um NetSuite. Então, não vou jogar fora isso. Na verdade, o Corda ou o blockchain vai servir uma camada de comunicação entre essas empresas, mas dentro delas, cada uma tem seu processo, cada uma tem sua característica. E é isso. Tá? A transformação vai passar por isso. Só que o jogo não é sozinho. O jogo tem uma bola, precisa de um campo, precisa de todos os jogadores. Tá? Então, esse é um exemplo. O projeto, essa iniciativa chama Marco Polo. Ela está em produção. Ela teve a primeira operação live dela há 3 semanas atrás. Então, não é uma possibilidade. A gente não está conjecturando o que pode acontecer. Isso já está acontecendo. Tá? Então, só citando exemplo aqui, o Banco do Bradesco foi
o primeiro Banco das Américas a entrar nessa iniciativa, para participar e utilizar todos os serviços que vão existir nesse ecossistema. Não sei se dá para enxergar, mas aquela mais escura vai ter insurance, vai ter logística, vai ter N outras coisas. A gente está começando com serviços financeiros, carta de crédito, etc. Isso vai evoluir, vai ficar maior e vai ter todas as integrações. Quem está garantindo é o TradeX, tá bom? Uma outra iniciativa, de novo, aí foram pares de mercado que se juntaram, consórcio de resseguros. Né? Então, como a gente, como indústria de seguros e resseguros, a gente consegue mutualizar custos de desenvolvimento e criar soluções que realmente deixem a gente mais eficiente, criem novas oportunidades de negócios. Para quê? Para no final ser melhor para o usuário final. Tá? Então, essa iniciativa se chama B3I, Blockchain Insurance Industry Initiative. Inclusive, semana passada, no Rio de Janeiro, teve o 8º encontro de resseguro do Rio de Janeiro. O presidente da B3I estava aqui no Rio de Janeiro para falar sobre essa iniciativa. Tá? Eles utilizam a plataforma Corda para desenvolver as aplicações deles. Esses daqui eles estão com o rollout previsto para setembro desse ano, prometido. Não, claro, eu dei alguns exemplos que são específicos do mercado financeiro, mas vocês perceberam por quê. A gente começou com o mercado financeiro. Tá? Só serve para o mercado financeiro, e eu acho que isso é uma das outras missões minhas, é desmistificar que não. E eu vou dar alguns exemplos que não precisa ser só o mercado financeiro. Esse exemplo, de novo, é um produto que foi redesenhado. Então, a Finastra é uma empresa de software. Então, veja aqui a diferença da transformação. A gente estava falando de agentes de mercado, aqui eu estou falando de uma empresa de software que olhou, eu vou reescrever meu produto de forma a ser um aplicativo descentralizado. Por quê? Porque eu gasto 19 milhões de fax por ano para intercomunicar com a minha rede de clientes. Vou economizar isso, vou ser mais eficiente, etc. Nesse primeiro momento, que nem foi sugerido, é uma redução, é ser mais eficiente, é reduzir custo com essa questão. Tá? Outro produto, outra aplicação, e aqui surgiu na forma de uma joint venture. Então, membros ou pares de indústria, uma empresa de software, e aqui uma joint venture, onde vamos oferecer um produto, vamos criar um novo produto, que vai ser uma policy dinâmica para fazer seguro de embarcações marítimas. Mas qual que vai ser a vantagem disso? A gente pode fazer um prêmio dinâmico, de acordo com a rota que ele participar. E aqui começa um outro sabor, que não é uma tecnologia, né? Aqui a gente está falando de IoT conectado com corda para falar qual que é a rota que esse navio está, para saber qual vai ser o prêmio dinâmico que essa embarcação precisa pagar caso aconteça um sinistro. Então aí começa a ficar mais interessante, né? Não é blockchain, não é só blockchain. A gente não está definindo uma tecnologia, a gente está definindo uma transformação em nível de mercado, em nível de indústria. Tá? Uma outra, e aí provando um pouco que não é só mercado financeiro, mas distribuição de royalty. Tá? No Canadá, e essas 3 empresas, aqui também foi uma empresa de software que se pôs, se chama Guild One, e ela criou justamente, eu queria evitar a palavra contrato inteligente, mas é uma aplicação Corda em que faz essa distribuição. Então, ela já utilizou inteligência artificial para digitalizar todas as regras de distribuição de royalties lá do Canadá, e assim que isso é imputado na rede, ele já faz todo o cálculo, ele já faz toda a distribuição para quem deve o que de royalty. Tá bom? E isso daqui é bem específico de óleo e gás. Um exemplo de saúde. Então, eu pulei do setor financeiro, seguros, fui para óleo e gás. Vou dar um exemplo de saúde. Aqui o exemplo também é uma empresa de software. Tá? Ela lançou um dos módulos, como vocês estão vendo aí, tem HeavBlocks, Smart MPI, CuraBlocks, mas ela combina machine learning, ela combina outras características, mas o principal, que é o HeavBlocks, está em produção, é uma rede onde, se você faz um procedimento médico e grava e pede o reembolso disso, automaticamente, se ela está interconectada com a clínica, com o hospital e com o banco, ela já sabe quanto você tem de reembolso. Não vai ter uma glosa, não sei se sabem o que é glosa, mas não vai ter um questionamento sobre esse procedimento. E se tiver que pagar algo a mais, o banco te oferece uma linha de financiamento, ou te oferece um produto financeiro para te ajudar a cobrir essa parte que não vai ter reembolso. Tá? Isso é americano e não está no Brasil, mas, de novo, são players da indústria.
São outras empresas que vão participar desta rede, tá? Bom, deixo aqui o convite, tudo que eu falei, tá, que a gente fez, marketplace.r3.com, onde você pode entrar lá, ver essas soluções, pode falar comigo, pode falar com parceiros nossos. E a última coisa, se você quiser me perseguir nas redes sociais, mas a pergunta é, por que que a gente, academia, setor público, setor privado, não está junto na mesma mesa para conversar? Tá? A gente já viu em outros mercados que isso funciona muito bem, por que que a gente não está fazendo isso? Não só por indústria, não só por vertical, porque a gente não está com o mercado como um todo. Tá? E a gente para de discutir tecnologia e começa a pensar em ser mais eficiente. Obrigado.